Evangelho. Meus irmãos, nós que conhecemos o Evangelho de Deus, temos a plena certeza de que esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos que o Evangelho é como uma bomba atômica quando lançada aos corações sedentos da palavra. Para aqueles que ainda não ouviram aquela palavra, que são chamados pelo Senhor, o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é libertação. O Evangelho é tudo aquilo que alguém precisa para ter uma vida de paz, uma vida de caminho com Cristo. Meus irmãos, lendo o capítulo 8 de Atos e lendo também o livro de Atos, a partir do capítulo até o capítulo 7, nós percebemos que a igreja era predominantemente judaica. A partir do capítulo 8, nós percebemos que existe meio que uma transição e passa a ocorrer uma mistura da pregação da palavra, porque agora Samaria passa a ser alcançada pela pregação do Evangelho. E nós conhecemos o povo samaritano. Sabemos que o povo samaritano era um povo que era misturado, era um povo que tinha várias questões controversas dentro da sua organização eclesiástica. Eles acreditavam no Pentateuco, mas dispensavam o restante do Velho Testamento. Eles eram um povo inimigo dos judeus. A partir do capítulo 9, a igreja passa a ser predominantemente gentílica, e essa igreja vai alcançar o mundo do capítulo 9 em diante. Nesse texto do capítulo 8 de Atos, nós temos algumas lições, e a primeira é que a perseguição, em vez de paralisar a ação da igreja, ela promove a igreja. Acompanha aí os versos de 1 a 3. Nós percebemos, meus queridos, que depois que levantou-se a grande perseguição, a igreja passou a ser dispersa. E por que isso? Notem, a igreja primitiva em Jerusalém, ela era abastecida diretamente pelos apóstolos. Quem tinha João e Pedro como pastor naquela igreja vibrante em Jerusalém, queria ir para onde? Não queria ir mais para lugar nenhum, meus irmãos. Já pensou se você tivesse João e Pedro como pastores na sua igreja? Você ia mudar de igreja? É até natural, né? Mas ocorre que no capítulo 1, verso 8 de Atos, nós temos o mandamento do Senhor Jesus para que possamos, para que aquela igreja pudesse ir, né, aos confins do mundo para pregar a palavra. Eis que a igreja não foi. E o que foi que ocorreu sobre a igreja? Perseguição. Satanás utilizou o artifício, a tática da perseguição. E o Senhor Jesus permitiu aquela perseguição. E nós passamos a perceber que o intuito era para que houvesse dispersão do povo de Deus, né? E aqui no verso 1 fica claro que, com exceção dos apóstolos, os cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Meus irmãos, nós percebemos aqui no verso 3 que a igreja passou a sofrer uma perseguição, mas não foi uma perseguição qualquer, foi uma perseguição brutal. O verso 3 diz que Saulo assolava a igreja, que ele entrava nas casas, que ele arrastava homens e mulheres para fora de suas casas para serem presos. E aqueles que não negassem a fé cristã, era consentida a sua morte. O verbo aqui, assolar, descreve um animal feroz. A perseguição era de alguém feroz, de alguém que tinha sede de sangue, alguém que tinha ódio pelo povo de Deus. Então note aqui que a perseguição não era uma perseguição qualquer, era uma perseguição violenta, uma perseguição muito brusca. Aqui a partir do verso 4, acompanhe na sua Bíblia, fala que os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqueles que foram dispersos estavam lá, levando a palavra de Deus. A perseguição, meus irmãos, foi o instrumento
que o Senhor utilizou para que a comissão fosse cumprida. Ou seja, mesmo quando a igreja é perseguida, o Senhor continua no controle. Ainda, meus queridos, refletindo sobre esse verso 4, nós temos que um comentário do grande reformador Bengel. Ele afirma que quando a perseguição é forte, ela se assemelha a uma labareda de fogo. Sabe aqueles grandes incêndios, inclusive esses que estão tendo agora na Amazônia? Quando bate o vento, bate na labareda, e a labareda, ao invés de diminuir, ela cresce. Assim é a propagação do Evangelho em relação à perseguição. Quanto mais fogo tem, quanto mais perseguição tem, mais propagação da palavra existe. Meus irmãos, note que o Sinédrio tentou prender os apóstolos. Paulo, ele foi um grande perseguidor, e o Senhor depois o transformou no maior dos apóstolos. O Império Romano, através de seus imperadores, matavam os cristãos, fincavam os cristãos nos postes, em cima das lamparinas, para dar o exemplo. Tocava fogo na casa dos cristãos, enforcava, decapitava, tratava os cristãos como se fossem nada. E a igreja continuou viva e crescente. Durante toda a história da igreja, nós vimos perseguição sobre ela. Henrique VIII, na Inglaterra, ele resolveu se divorciar, era católico. E aí ele fundou a igreja anglicana, com o propósito errado, mas era uma igreja reformada, ou pelo menos com bases reformadas. O que ocorre, meus irmãos, é que a igreja passou a crescer na Inglaterra de maneira forte. Posteriormente ele morreu e sua filha Maria Tudor assumiu o reino. Maria Tudor tinha como seu principal objetivo extirpar a igreja anglicana, a igreja reformada da Inglaterra. Ela era uma verdadeira inimiga do Evangelho. Ela queria trazer o clero papal, ela queria trazer a igreja católica de volta ao poder na Inglaterra. Lutou, matou muita gente, decapitou muita gente, muitos cristãos, e a igreja continuou crescendo. Veja quantos exemplos nós temos. Temos ainda, meus irmãos, mais recentemente a perseguição japonesa, comunista, na Coreia do Sul. Também uma perseguição violenta, onde ocorreu muitos homicídios, muitos assassinatos de cristãos naquele país. Hoje, a igreja da Coreia do Sul, a igreja presbiteriana na Coreia do Sul é a maior do país. É um país predominantemente reformado. É um país que vive um avivamento espiritual tremendo. Note que a perseguição não pode calar a igreja, meus queridos. Meus irmãos, em 1949, o governo chinês ele foi derrotado pelos comunistas. E 637 missionários cristãos foram expulsos da China. Naquele período, teve uma grande tristeza na igreja cristã mundial. Dizia-se que o evangelho morreria naquele país, porque agora não haveria mais cristianismo na China. Lê do engano, meus queridos. Os anônimos que ficaram lá permaneceram pregando o evangelho de casa em casa, de maneira pessoal, particular. E houve, depois de alguns anos, um crescimento de 40 vezes mais o número de cristãos existentes na China. E o governo chinês não sabia explicar por quê. A nossa igreja, ela é regida pelo nosso Senhor. Deus continua no trono, apesar de toda e qualquer perseguição. Meus irmãos, um segundo ponto é que a obra missionária só pode atingir o mundo quando ela for uma grande força leiga. Note aqui que a partir do verso 4 e 5 que nós lemos, eles iam por toda parte, e no verso 5 anunciava-lhes a Cristo. E eles eram os cristãos, não eram os apóstolos,
não eram os presbíteros, não eram os pastores, eram os cristãos. Nós precisamos de que cada um de nós sejamos multiplicadores da palavra de Deus. Nós precisamos lembrar do sacerdócio universal, que é pilar da nossa doutrina reformada. Nós não podemos esperar que o pastor seja o responsável por fazer as cruzadas evangelísticas sozinhos, aqui na Boa Vista e nas circunvizinhanças, na nossa cidade. Nós, cada um de nós, temos esse comissionamento divino dado pelo Senhor. Cada um de nós somos sacerdotes, somos ministros para levar a palavra de Deus e pregar a toda criatura, meus queridos. Meus irmãos, a evangelização deve ser um estilo de vida em relação a nós cristãos. Os apóstolos sozinhos, eles não podiam ganhar o mundo. A liderança da igreja sozinha não podia ganhar o mundo. A igreja cristã ganhou o mundo. Meus irmãos, é muito importante destacar aqui que esse Filipe que nós lemos nesse capítulo 8, ele não era apóstolo. Esse Filipe daqui era diácono. Ou seja, veja quem Deus levantou. Filipe, o diácono, ele foi o primeiro missionário transcultural que se tem registro na Bíblia e na história. Filipe, como nós lemos, caminhava, pregava o evangelho, curava doentes, expulsava demônios, realizava prodígios e milagres. Um homem de Deus, o primeiro missionário transcultural. Note que o primeiro missionário transcultural não é Paulo, como muitos pensam. Paulo veio depois, a conversão de Paulo veio um pouco depois. Filipe aqui, o diácono, era utilizado como missionário, meus irmãos. E se você não é um missionário individual, particular, se você não evangeliza, você precisa ser evangelizado, meu irmão. Não pense que o fato de vir todo domingo para a igreja, de cantar louvores, de ler a palavra de Deus, está fazendo de você um discípulo fiel e genuíno. O Senhor, está na capa do boletim aqui da igreja, Ele determina o ID. E o ID, meus queridos, não quer dizer apenas que nós temos que ir para outro país, para um lugar longínquo. O ID é aonde você estiver, e indo para o trabalho, pregue o evangelho, e indo para a escola, para a faculdade, pregue o evangelho. Aonde quer que você esteja, pregue esse evangelho. Meus irmãos, a obra missionária, ela só pode atingir o mundo quando a nossa mensagem for pregada aos ouvidos e aos olhos. Nós percebemos aqui que o evangelho rompeu as barreiras culturais e raciais de preconceito. E fica claro isso dos versos 5 ao 8. Meus irmãos, Filipe pregou para aquele povo, assim como eu falei no início, um povo totalmente distante da palavra de Deus. Os judeus só consideravam os samaritanos para uma coisa: pedindo fogo a Deus para queimar aquele povo. Era um povo inimigo do Senhor. Depois que cessou o cativeiro babilônico, onde o povo de Deus ficou preso por 70 anos, quando foram autorizados a regressarem para Jerusalém e queriam reconstruir a cidade, queriam reconstruir o templo, os samaritanos boicotavam a construção do templo, a reconstrução do templo. Os samaritanos faziam denúncias às autoridades. Os samaritanos perseguiam os judeus. Note que a barreira do evangelho, ela não vê origem, ela não vê raça, ela não vê credo. Ela enxerga que aquela pessoa, ela é um potencial escolhido de Deus. E o evangelho, ele deve ser pregado, independente do estado que aquela pessoa estiver. Se ela estiver naqueles inferninhos que a gente tem aqui no centro da cidade, ela precisa ouvir mais do que nunca o evangelho. Se ela estiver, meus irmãos, aqui na igreja, se essa pessoa estiver aqui na igreja, vivendo uma vida de religiosidade, sem espiritualidade, essa pessoa precisa
ouvir o evangelho genuíno. Ela precisa ouvir esse evangelho, ela precisa entender essa mensagem simples de que Cristo veio ao mundo, morreu, foi crucificado, ressuscitou, está à destra do Pai. E que se nós não crermos nesse homem que se fez carne, esse Deus que se fez carne, e que hoje está com o Pai, como nosso Senhor e Salvador, nós vamos para o inferno. A palavra é essa. Ela é dura? É dura. Mas a palavra que tem que ser pregada é essa, porque essa palavra é a verdade. E não tem que ter rodeios. Faça aquilo que você tem que fazer. Pregue a palavra do Senhor. Meus irmãos, houve impacto, prodígios e alegria, como nós vimos nesse texto. As pessoas ficavam felizes, ficavam maravilhadas ao verem a pregação genuína do Evangelho. E quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, atual, nós vemos um evangelho totalmente distorcido. Um evangelho onde as igrejas são mais conhecidas nos noticiários, pelos escândalos, do que propriamente pelo serviço prestado à sociedade, pela diferença que ela faz na sociedade. Meus irmãos, nós precisamos entender que essa metodologia, ela não é uma metodologia de Filipe, era a metodologia de Jesus. Pregar a palavra, explicar a palavra. Indo agora, meus queridos, para o quarto ponto, nós percebemos que onde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado. Nós percebemos que, a partir aqui do verso 9, acompanhe, nós percebemos que existia Simão, e ele praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ou seja, ele dizia que era um grande pregador, que era um grande homem de Deus. Meus irmãos, quando nós conhecermos pregadores que se elogiem, que se auto-intitulem grandes homens de Deus, tenham cuidado. Tenham cuidado. Ele está mais parecido com Simão do que com Filipe. Meus queridos, seguindo aqui a partir do verso 10, notem que as pessoas criam nele. Diz aqui que todos davam ouvido, do menor ao maior, e diziam: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Veja que a igreja já se deixava enganar naquela época, que os falsos profetas já surgiam naquela época da igreja primitiva, e que todos acreditavam, do maior ao menor. Como nós temos que estar, meus irmãos, firmes na palavra, para podermos discernir quem é um verdadeiro profeta e quem é um falso profeta. Meus queridos, a partir aqui do verso 12 e 13, diz que as pessoas passaram a dar crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e elas iam sendo batizadas. No verso 13 diz que o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando os sinais que Filipe praticava. Percebam, Simão, o falso profeta, foi batizado. Ele foi inserido na comunidade. Ele acompanhava Filipe de perto. Às vezes, meus irmãos, o joio está do nosso lado. Às vezes o joio está do lado do pastor. Às vezes o joio pode ser até o pastor. Então nós temos que estar atentos à palavra do nosso Deus, porque Satanás passou a usar a perseguição como instrumento contra a igreja. A partir do momento que ele percebeu que a igreja, quanto mais perseguida ela crescia, qual foi a tática que Satanás passou a utilizar? Eu vou começar a inserir agora o joio no meio do trigo, os bodes no meio das ovelhas, para confundir a igreja do Senhor.
Meus queridos, a partir do verso 18 e 19, acompanhem comigo. Diz assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Meus irmãos, ele era tão pervertido que ele tentava comprar o poder de Deus. E por isso, e até hoje está no nosso dicionário, a simonia, que é esse pecado, o pecado de tentar comprar o poder de Deus. Hoje nós vemos homens tentando vender a Deus. Simão aqui estava tentando comprar o poder de Deus. Meus irmãos, seguindo, a partir do verso 20, a gente nota a punição que Simão sofre pelo seu ato. Pedro vem e desmascara Simão, dizendo que ele estava sendo inspirado por Satanás. Pedro aqui repreende a ele e diz que ele não tem parte nem sorte no ministério. Manda que ele se arrependa, porque se ele rogar ao Senhor, talvez ele fosse perdoado. E ele estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Meus queridos, ocorre que o povo de Deus tem a obrigação de desmascarar o joio. Nós temos a obrigação de não deixar o joio crescer no nosso meio. Falsos profetas que tentam entrar nas nossas igrejas, nas nossas sociedades internas, com falsas motivações, devem ser desmascarados, assim como Pedro fez com Simão. Pessoas que são profissionais da fé, pessoas que estão na igreja não para ouvir a voz de Deus, não para cultuá-lo, não para servi-lo, mas por qualquer outra motivação, devem ser desmascaradas e devem ser extirpadas do rebanho. Essas pessoas que estão com essas motivações erradas, elas são instrumentos do maligno no meio da igreja e devem ser desmascaradas. Meus queridos, notem que posteriormente, depois que Pedro desmascara Simão, ele se assusta e pede para que Pedro ore para o Senhor, para que não ocorra isso com ele. Simão estava aí agora apavorado, porque conhecia o histórico dos apóstolos. Os apóstolos e Filipe faziam maravilhas e prodígios, e ele pensava: meu Deus, se eles orarem pedindo, que eu seja castigado, certamente o Deus deles vai me castigar. Mas não era um arrependimento genuíno, ele queria apenas se livrar das consequências. O que a gente tem, meus irmãos, de ensinamento com relação a esse ponto, é que hoje o Evangelho está de mãos dadas com o misticismo. A gente vê uma mistura do Evangelho hoje com toda a sorte de doutrinas heréticas. A gente vê o espiritismo crescendo e as pessoas utilizam a Bíblia para cultuar lá no espiritismo. A gente vê religiões de matrizes africanas crescendo. A gente vê o islamismo tomando conta do mundo, crescendo de maneira violenta. E o que eles querem é acabar com a igreja de Cristo. Meus irmãos, em tempos de despertamento, onde quer que Deus semeia a verdadeira semente, o diabo tem espalhado o seu joio. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos às táticas do maligno e aos interesses desses falsos profetas e desse joio. Em último lugar, meus irmãos, a obra missionária passa pela direção do Espírito Santo à igreja. Note que aqui, a partir do verso 26 a 30, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E aí entra aqui no texto que Filipe passa a conversar com o eunuco. Meus irmãos, note um certo contrassenso. Quando a igreja precisa crescer, quando nós queremos disseminar o evangelho, e nós estamos no meio de multidões, como Filipe estava em Samaria, qual é o sentido que faz ele sair do meio das multidões e ir para o deserto, encontrar
uma pessoa. Não faz muito sentido, faz? Se o objetivo é propagar o evangelho, vamos para onde tem muita gente. O pensamento, em regra geral, é esse. E esse pensamento nos é mostrado nesse texto que ele está errado. Ele está errado. E sabe por quê, meus queridos? Porque uma vida vale todo o investimento do mundo. Uma vida vale todo o investimento do mundo. Filipe abandonou as multidões, ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, e ele foi para o deserto se encontrar com o oficial eunuco, um só. Meus irmãos, quando a gente fala que uma vida vale todo o investimento do mundo, vale citar o exemplo de Schindler. Todos aqui assistiram a lista de Schindler? Acredito que a maioria assistiu a lista de Schindler. Tem um livro também. É um belíssimo filme que mostra um homem que, no meio da perseguição aos judeus, no meio da guerra, ele se infiltrou, ele tinha relações com o exército alemão e ele salvava milhares de judeus. Ele era muito rico e ele saiu vendendo tudo que tinha para salvar pessoas, crianças, mulheres, homens que estavam sendo condenados à morte em campos de concentração. Diz que uma história que Schindler, ao chegar em casa quando a guerra acabou, e ele salvou milhares de pessoas, quando chegou em casa, ele estava tão cansado, ele estava tão triste diante de tudo que ele tinha passado, tantas lutas, e ele se deparou com um carro de luxo que ele tinha. Quando ele viu o carro, ele caiu em pranto e tornou a chorar, porque ele disse: esse carro valia 20 vidas. Se eu me lembrasse que eu tinha esse carro, eu poderia ter vendido e comprado 20 judeus e salvado a vida deles. Depois ele entra na sua casa, se dirige ao banheiro, vai lavar o seu rosto, olha no espelho, e aqui na lapela do seu terno tinha um broche de ouro. Ele torna a chorar e diz: esse broche dava para comprar mais 2 vidas, dava para ter salvado mais 2 vidas. Porque, meus irmãos, uma vida vale todo o investimento do mundo. Note, meus queridos, que Filipe, ele correu entre os solavancos da carruagem e pregou para aquele homem. Meus irmãos, quando Filipe correu e viu o etíope lendo Isaías, ele perguntou ali no verso 30, dizendo: compreendes o que vens lendo? Ele aproveitou a oportunidade. Meus irmãos, naquele instante, o etíope respondeu para Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E Filipe aí se juntou a ele, passou a explicar o texto, e disse que a passagem que ele estava lendo era aquela passagem de Isaías 53, que narra o Jesus indo para o sacrifício. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. E vocês conhecem a história de Isaías 53, que Filipe repete aqui, que Lucas, o escritor de Atos, repete aqui, se referindo a Filipe. Meus irmãos, isso nos remete a explicar as Escrituras para aqueles que não a conhecem. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como deve ser difícil pregar, como deve ser difícil ensinar. Eu tenho que fazer um instituto bíblico, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que passar 5 anos na escola dominical para poder estar preparado para pregar. Não, meus irmãos, o evangelho é simples, ele está aqui, o instrumento está aqui. Sabe o que foi que Filipe fez? E explicou para o eunuco o texto de Isaías 53. O eunuco perguntou: esse texto aqui, esse profeta estava falando dele mesmo, estava falando de alguém? E Filipe explicou: não, ele não estava falando dele mesmo. Esse daqui é Cristo. Filipe mostrou que aquilo ali era uma profecia de muitos anos atrás, que já estava remetendo para o Salvador, para o Messias,
que não era um grande libertador de exércitos, mas sim um grande libertador de almas, de vidas. Meus queridos, nós vemos que Filipe batiza o eunuco. Ele apresenta Cristo e não religião, e não cultura, e não um método. Ele apresenta Cristo. Meus irmãos, a gente nota que o batismo, ele foi de certa forma rápido. Porque quando o eunuco demonstra o desejo de ser batizado, como a gente viu aqui, Filipe diz, é lícito, se creres. E ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ponto. Vamos parar aqui a carruagem, a água está aqui, eu te batizo em nome de Jesus. Meus queridos, esse eunuco, ele era etíope, e ele foi o primeiro missionário africano que se tem registro na história. Antes das grandes missões, Filipe veio aqui, pregou o evangelho, explicou a palavra de Deus para esse etíope, e ele partiu para a África, levando o evangelho no seu coração, tendo sido batizado. Meus irmãos, nós precisamos estar abertos à direção do Espírito Santo. Percebam que aqui a partir do verso 39, diz que quando eles saíram da água após o batismo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este seguiu seu caminho cheio de júbilo. O verso 40 diz que Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Meus irmãos, Filipe começou a pregar na Samaria, no meio das multidões. Depois o Espírito de Deus tocou o coração dele e disse, vai para o deserto. Ele foi. Ele pregou a palavra para o etíope, batizou o etíope. O Espírito do Senhor mandou ele para Azoto e depois Cesareia, e depois para os confins do mundo. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus. Muitas vezes nós queremos conduzir as nossas vidas. Nós queremos direcionar para onde nós vamos trabalhar, para onde nós vamos servir, aonde nós iremos cultuar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos descansar em Deus e pedir a Ele em oração, em pranto, em súplica, que Ele nos mostre a direção. E isso se tem com intimidade. Se você tiver intimidade com Deus, se você conhecer a sua palavra, Ele vai direcionar a sua vida, e a direção de Deus vai ficar clara para você, meu irmão. Meus queridos, para concluir, eu queria frisar que Filipe utilizou um método. Ele pregava a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora, lendo a palavra e trabalhando a palavra, explicando a palavra para multidões. Para um eunuco se converteu, e aonde Filipe foi, levando a palavra de Deus, através desse método simples. Filipe não era apóstolo, Filipe não era pastor, Filipe era diácono. Eu não sou teólogo, eu estou trazendo a palavra de Deus e explicando aquilo que eu entendi, através do estudo da pregação da palavra. E assim como nós temos esses exemplos na história, nós, cada um de nós, devemos ser missionários, aonde quer que estejamos. Amém? Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que essa noite, Pai, seja
uma noite de concerto contigo. Que o Senhor possa, ó Pai, inflamar os corações aqui presentes, Pai. Se existe, ó Pai, crentes nesse lugar que não se sentiam motivados a pregar a Tua palavra, que nessa noite, Senhor, eles sejam inflamados, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, assim como aconteceu com Filipe, assim como aconteceu com aquele eunuco etíope. E que, Senhor, esses irmãos aqui na Igreja Presbiteriana da Boa Vista possam ser missionários Teus, aonde quer que eles forem, quer seja na nossa cidade, no bairro onde eles moram, no trabalho, na universidade, até os confins da terra, Senhor. Ó Senhor, nós te rogamos pela Tua direção. Te rogamos pela Tua direção, Senhor, assim como Tu direcionou a Filipe. Ó Senhor, se Tu queres que preguemos para multidões, Senhor, eis-nos aqui. Se Tu queres, ó Deus, que nós preguemos para uma pessoa apenas, ó Pai, eis-nos aqui da mesma forma, Senhor. Porque nós acreditamos que uma pessoa só vale todo o investimento do mundo. Senhor, nos ajuda a sermos Teus servos. Nos ajuda, ó Pai, a cumprir o Teu ID. Nós somos Teus filhos e queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, que essa palavra seja trabalhada nos corações da Tua igreja durante essa semana. E que os irmãos, ó Pai, estejam meditando nesse texto, rogando ao Senhor que o Senhor dê o direcionamento individual a cada um. E que essa igreja possa se desenvolver cada vez mais como uma igreja missionária do Senhor Jesus. Tudo isso para a glória do Teu nome. Amém.